Salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Fique nesse canal pessoal meu no YouTube, TikTok e Kawaii. Inicialmente peço seu like, compartilhe, se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se, também ative o sininho de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. É o seguinte, pessoal, já falei isso por inúmeras vezes, né? Mas volto a acrescentar, né? Que a felicidade do homem solteiro incomoda demais, tá entendendo? Incomoda muito, né? Não é só a felicidade em si, né? Mas também há muita inveja por parte da conjectura ao homem que se encontra nessa situação, né? Inveja propriamente das mulheres empoderadas, inveja propriamente discriminação no mercado de trabalho, entre outras questões, né? Então, pessoal, resumidamente é isso que eu vou destrinchar aqui nesse assunto. Pessoal, deixarei na descrição links de produtos ligados à minha loja no Mercado Livre, certo? Links de produtos com descontos exclusivos na descrição, e também na descrição deixarei meu Pix para quem quiser contribuir voluntariamente, certo, pessoal? Então é o seguinte, por que existe todo esse estigma sobre o homem solteiro, sobre a felicidade do homem solteiro em si, né? Na verdade o homem, né, já é discriminado nesse país sem sequer falar uma palavra, né? Quem dirá falando, né? Então muitas vezes, né, a gente pensa assim, pô, se o homem falar tá errado, se o homem não falar tá errado, não falar tá errado, então é melhor se pronunciar, né? É melhor se pronunciar do que ficar nessa, né, de não querer se dispor quanto à sociedade, né? É preciso entender o seguinte, né? Será que essa sociedade atual é exemplo de alguma coisa para poder, digamos assim, palpitar sobre sua vida? Jamais, né? Então a gente não tem que jamais ter até que conviver com gente assim que discorda muito de ti, tá entendendo? É lógico, pessoal, a gente enquanto ser humano, a gente não precisa, não tem essa obrigação de agradar, né? Isso é uma questão que é um erro, né, na sociedade atual, né? Ao qual é preciso ali ter bom convívio com os outros, até com aqueles que têm eventuais discordâncias contigo, né? Quer dizer, há um estigma na sociedade que não tem que haver nenhum tipo de ruptura, né? E propriamente quando o homem se propõe aqui a exaltar a sua autenticidade, propriamente o homem se valorizar e se respeitar, muitas vezes a sociedade encara isso como se fosse errado, né? Isso é tido como mal visto, né? Mas enfim, pessoal, né? É preciso ter, por isso que eu falo, é preciso que o homem tenha um mental forte, né? Um mental forte, aprimorar seu psicológico. Se o cara, por exemplo, assim, não tem com quem desabafar, que pague ali um psicólogo, né? Mas não desabafe, né? Não desabafe muito sobre assuntos assim cruciais com os outros, né? Assuntos assim próximos, relacionados à sua proximidade, né? Não desabafe isso com os outros, porque vão jogar isso contra você, tá entendendo? É assim que está funcionando hoje em dia, né? Uma coisa é justamente a pessoa, né, o mochileiro na sua frente, outra coisa é nos bastidores, tá entendendo? Então é muito melhor você pagar para o psicólogo do que propriamente tu desabafar com um desconhecido, tá entendendo? É assim que tem que funcionar, pessoal, né? Mas de qualquer forma, o que eu costumo dizer é que nunca foi um privilégio tão alto, né, do homem de ficar na solitude, né? Porque geralmente as pessoas tendem a associar, né, que o homem está nessa situação porque ele foi obrigado. Tem uma parte de
verdade nisso, mas também tem, tem um outro lado, né? Porque envolve propriamente questão de escolha, né? Questão de escolha, não é só não é uma situação onde ao qual ele ele foi obrigado, né? Ele foi obrigado a estar nessa situação, né? É lógico, né, que mediante a esse feminismo radical que temos aqui no Brasil, esse empoderamento feminista que temos aqui no Brasil, né, é lógico, né, que o homem não tem muita escolha não, né? Não tem muita escolha não, mas propriamente, pessoal, né, propriamente envolve também questão de escolha do próprio homem, né? Muitas vezes ele não quer aceitar situações desvantajosas para ele, né? É só isso, né? Há muito daquilo de que o suco não está valendo a espremida, né? Mas nessa cultura de não valorização da figura masculina, o que acontece? O que acontece? Muitas vezes o que o homem fala não é levado em consideração, né? Porque já há uma decretação de que o homem não tem vez, tá entendendo? É assim que está funcionando a hipocrisia da sociedade, né? Quer dizer, já há uma regras, né, que tem que ser impostas ali para o homem, né? O homem é culpado até que se prove o contrário, né? Então tá assim, né? Se propriamente o Neymar não gravasse aquilo que aconteceu com a Nájila, aquilo que me teve, não gravasse aquela situação com a Nájila, ele estaria passando por maus bocados, tá entendendo? Por conta dessa sociedade que temos aqui no Brasil, tá entendendo? Então, pessoal, resumidamente é isso, né? Resumidamente é isso. Por que existe tanta inveja, por exemplo, a felicidade do homem solteiro, né? Porque já está decretado, né, que por parte das mulheres, né, que o homem não tem que ter autoestima, né, não tem que se valorizar, não tem que se respeitar, né? Mas eu penso da seguinte forma, pessoal: se você não gostar de si mesmo, quem é que vai gostar? Tá entendendo? Quem é que vai gostar? Tá entendendo? Então, assim, não é necessário que o homem o tempo todo vá para aquele efeito manada, né, de ser levado por conversas fiadas, né? Porque muitas das vezes, né, as pessoas mentem sobre ti, né? E como tu é uma pessoa que se leva muito pelo que os outros dizem, né, é capaz de você acreditar até mesmo nas falsidades que eles propagam, tá entendendo? É assim que está funcionando, né? Então, eu vou muito daquela linha, né, de que o homem não tem que terceirizar as suas próprias responsabilidades, né? E é muito diferente, né, do que muitas mulheres dizem, né, de que, todos os homens são iguais, né? Não é uma verdade, né? Não é uma verdade. Tanto é que, propriamente, a inveja, ela não tem gênero aqui no Brasil, né? Mas, propriamente, dependendo da tua situação de vida, né? É lógico, né? Se tu estiver vivendo melhor do que muitas mulheres, elas vão te invejar, mas por conta de comparações. Mas também, né, essa questão de ser solteira, ela faz toda a diferença, né? Quer queira ou não, tá entendendo? Aqui no Brasil há muito disso, né, de que as pessoas querem te ver bem, mas não melhor do que ela. Mas tem também aqueles que querem te ver 100% mal, tá entendendo? É assim que está funcionando hoje em dia, né? E logicamente está mais do que claro, né, que a gente não pode deixar levar por conversa fiada dos outros, ainda mais sendo desconhecidos, tá entendendo? Por que muitas vezes o homem não chega nas mulheres hoje em dia? Porque propriamente, pessoal, né, existe toda essas complexidades de leis, né, em prol delas, né? Além disso, qualquer coisa que o homem faz é assédio, né? Tem propriamente as exigências irreais, né? Mas, enfim, pessoal, por parte de muitas delas, né? Não estou falando da maioria, da maioria não, né? De todos, né? Mas é assim que está funcionando hoje em dia, pessoal. É assim que está funcionando, né? Hoje em dia está muito difícil para o homem ter qualquer tipo de
questão séria, né? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? As mulheres, elas estão muito instáveis hoje em dia, né? Convenhamos, né? Muito estáveis. Uma hora ela quer uma coisa, outra hora quer outra. Então elas são... tem muitas mulheres que são muito confusas, né? Então, por mais que o homem muitas vezes assim estude o que está acontecendo com a mulher, mesmo assim, por ano, né? Mesmo assim não é o suficiente, né? Mas era isso que eu tinha para dizer, pessoal. Muita dessa felicidade que o homem solteiro tem é por inveja, por propriamente elas se incomodarem, né, a muitas mulheres, né, no caso, né, geralmente, né, quem inveja o homem solteiro, assim, desimpedido, é também o feminismo, feminista, né, que eu não considero sequer gente, pessoal, mas propriamente o que acontece nessas situações é justamente o mesmo. Mesmo que a gente pode falar de feministas que têm inveja do homem solteiro, mesmo a gente pode relacionar ao feminista, tá entendendo? Ao feminismo, feminista, quem que exalta a mulher a troco de nada, né? Pedestaliza a mulher sem entender que elas são tão passíveis de erros quanto os homens, tá entendendo? Mas era isso que eu tinha para dizer, pessoal. Era isso que eu tinha para dizer, até para não me delongar muito, tá? Deixarei links de produtos com descontos exclusivos na descrição, e também na descrição deixarei meu Pix para quem quiser contribuir voluntariamente, certo, pessoal? Valeu, até a próxima!